Alô, alô, galera! Quem fala aqui é o professor André Rocha, do canal Bio Rocha. Vamos fazer agora, ó, revisão Enem 2022, aula 2. Mais uma aula filé pra ti. Galera, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal Bio Rocha. Deixa o gostei, ative o sininho das notificações e me siga também no Instagram, André Bio Rocha. Aqui vamos ver, ó, as chamadas teorias evolucionistas, o lamarquismo, o darwinismo e o chamado neodarwinismo. O lamarquismo, ele foi proposto pelo chamado Cavaleiro de Lamarck. Ele defendia duas leis, a lei do uso e desuso, que diziam o seguinte: se você usa muito uma parte do seu corpo, essa parte vai hipertrofiar-se, vai se desenvolver. Porém, se você não usa, ela vai atrofiar, até mesmo desaparecer. Lei do uso e desuso. Mas também defendia uma outra lei. Aqui, ó, a chamada lei da herança dos caracteres adquiridos, que dizia o seguinte: tudo que você herda pelo uso ou que você perde pelo desuso, você pode transmitir aos seus descendentes. Então são as duas leis de Lamarck. Voltando para a primeira, ó. A primeira, o Lamarck ele explica, né, como surgiu hoje girafa de pescoço longo. Segundo Lamarck, de tanto se esforçar para alcançar a copa das árvores e poder se alimentar, a girafa foi esticando o pescoço até o pescoço ficar como que acontece no dia de hoje. Lei do uso. A segunda lei da herança dos caracteres adquiridos é uma lei que depois de alguns anos ela foi derrubada, ela tornou-se falha. Por quê? Um pesquisador fez o seguinte, ó, ele cruzou alguns camundongos e antes de cruzar, ele cortou a cauda. Mas ele observou que em toda geração, os filhotes nasciam sempre com cauda. Com isso, ele derruba a segunda lei de Lamarck, a lei da herança dos caracteres adquiridos. O que você ganha pelo uso ou o que você venha perder pelo desuso, você não transmite aos seus descendentes. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos ver agora o darwinismo, né, que foi proposto por Darwin, Charles Darwin. Ele defendia a chamada seleção natural, que dizia o seguinte: organismos aptos às mudanças do ambiente conseguiriam sobreviver, conseguiriam se reproduzir e deixar descendentes. Por outro lado, organismos que não conseguiram se adaptar às mudanças do ambiente não conseguiriam sobreviver, não conseguiriam se reproduzir, tampouco deixar descendentes. Ou seja, a seleção natural, ela promove, ela modela. Então o que ela faz? Ela promove organismos com variações favoráveis e descarta organismos com variações desfavoráveis. Aqui, ó, Darwin também explicou como ocorreu, né, o esticamento, né, como apareceu girafa de pescoço longo. Segundo Darwin, né, antigamente existiam girafas com pescoço longo e girafas com pescoço curto. Então, perceba o seguinte: qual era a condição do ambiente? Aqui, ó, copa da árvore com alimento alto. Ok? Quem conseguisse adaptar a essa condição? Somente as girafas com pescoço longo. Uma variação favorável. Já aquelas girafas com pescoço curto não conseguiu alcançar a copa da árvore, não conseguiu se alimentar. Ou seja,
apresentar uma variação desfavorável. Então, a seleção natural atuou aqui. Aqui, ó, promovendo a variação favorável e descartando a variação desfavorável. Ok? Porém, gente, a seleção natural, o darwinismo, ele teve uma falha. Ele não conseguiu explicar a origem desta variação. Isso vai acontecer agora aqui. Agora você vai ter a explicação da origem das variações que o darwinismo não conseguiu explicar. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, nada mais é do que uma ampliação dos trabalhos, das ideias do darwinismo. Aqui, os pesquisadores fizeram uma redescoberta dos trabalhos de Mendel e também um aprofundamento do conceito de gene. Com isso, eles descobriram a origem das variações, que ocorre através de dois fenômenos. A mutação, que é uma alteração no código genético, e também a recombinação gênica. Então, galera, você pegou uma questão e o cara perguntou para ti, onde acontece a ampliação do darwinismo? Onde acontece? No neodarwinismo, na teoria sintética da evolução. E quais foram os fenômenos de descoberta no neodarwinismo? Quais foram os fenômenos que explicaram a origem das variações? Quais foram? Mutação e a chamada recombinação gênica. Ok? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco de doenças. O Enem ele gosta de colocar algumas doenças. Vamos destacar algumas. Aqui, ó, o caso da dengue. Não te esquece que a dengue é uma virose. Logo, ela vai ser provocada por um vírus. Que vírus é esse? Então aqui, ó, agente etiológico, ou seja, o agente causador da dengue é quem? O chamado arbovírus. Arbovírus. O que mais? Agente transmissor. Agora sim, o transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti. O Enem, ele gosta muito de destacar a transmissão em suas questões e quem causa a doença. Então, muito cuidado, né? Quem causa a dengue é o vírus, é o arbovírus. Agora, quem transmite a dengue, aí sim, vai ser o mosquito Aedes aegypti. Ok? Aqui, galera, uma outra doença que a gente vai destacar é uma verminose, provocada por um verme. Aqui, ó, o chamado Schistossoma mansoni, que é um plateuminto. Como acontece a transmissão? A transmissão acontece através da penetração ativa de uma larva pela pele. Então você tem todo um ciclo biológico, onde o macho e a fêmea eles se reproduzem a nível intestinal, onde esse homem ele vai evacuar liberando fezes com ovos. E desses ovos vai eclodir uma larva chamada miracídio. Só que o miracídio ainda não é a forma infectante ao próprio homem. E se há um hospedeiro intermediário, que no caso vai ser quem? O caramucho, do gênero Bionfalaria. No caramucho vai haver uma outra reprodução, no caso assexuada. Quando esse caramucho morrer ou estiver próximo da morte, ele libera na água outra larva, que é justamente a larva cercária. Detalhe, galera, esta agora é a forma infectante ao homem. Então, em uma questão, falando sobre esquistossomose ou barriga d'água, qual é o seu cuidado? Primeiramente, o agente etiológico, o verme Schistossoma mansoni. É esse verme que provoca esquistossomose. Outro, transmissão. Como acontece a transmissão da barriga d'água? Aqui, ó, penetração ativa da larva cercária pela pele. Ok? Então, cuidado com esse tipo de questão. Tudo bem? Aqui vamos falar um pouco de poliomielite, que é uma virose que infelizmente está se alastrando pelo Brasil novamente.
Então, a poliomielite é uma virose que é transmitida através de gotícula de saliva de uma pessoa para outra, ingestão de água ou alimentos contaminados pelas fezes do doente. Então, essa é a forma de transmissão. Aqui, ó, afeta o sistema nervoso. A forma severa da poliomielite provoca a paralisia infantil. Profilaxia. A profilaxia medida preventiva é a vacinação. Aqui, ó, feita pela vacina CILI. Ok? Então, aqui, gente, o que eu vou destacar para ti? Agente etiológico. A poliomielite também provocada por um vírus, assim como a dengue. E a forma de contágio, transmissão. Aqui, ó, gotícula de saliva de uma pessoa para outra. Ou ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes do doente. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos ver agora, né, diferença celular. Então aqui, ó, você tem as células eucariontes e as células procariontes. A principal diferença é a presença ou não de uma estrutura chamada carioteca, o envoltório nuclear. Uma célula dita procarionte, observa, ela não apresenta a carioteca. É por isso que o seu conteúdo nuclear, ó, o seu material genético, fica todo disperso no citoplasma. Já uma célula eucarionte, ela apresenta a carioteca, de modo que ela vai guardar, ó, dentro de um núcleo organizado, individualizado, o material genético da célula. Outra diferença é com relação ao citoplasma. Citoplasma de uma célula procarionte é muito pobre em organela. Só tem ribossomos. Já uma célula eucarionte é uma célula rica em organoides citoplasmáticos. Tem vários organoides. Ok? Podemos destacar também diferenças entre célula animal e células vegetais. A célula vegetal, ela vai ter um envoltório sobre a membrana plasmática, o que a célula animal não tem. Quem é esse envoltório? É a chamada parede celular. Uma outra diferença é que no citoplasma de uma célula vegetal, você vai encontrar um grande vacúolo que serve para armazenar substâncias. No citoplasma de uma célula vegetal, você encontra cloroplastos, local onde acontece fotossíntese, coisa que você não encontra em células animais. Ok? Vamos destacar também, ó, o chamado complexo de Golgi, que serve para armazenar algumas substâncias e, posteriormente, secretar estas substâncias. Vamos destacar aqui, ó, o retículo endoplasmático liso e rugoso. Liso e rugoso vão fazer o transporte das substâncias, ok? Vamos destacar outro detalhe. Com relação a mitocôndrias e os cloroplastos que você encontra nas células vegetais. Tanto mitocôndrias quanto cloroplastos apresentam o seu próprio material genético, DNA e RNA. Ok? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco agora de alguns sistemas importantes. Com relação ao sistema circulatório, algumas coisas a gente não pode esquecer. Primeiramente, número de cavidades no coração humano. 4 cavidades. As superiores, átrios. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Não te esquece que pelo lado direito do coração circula o chamado sangue venoso, ó, está em azul. Sangue venoso rico em gás carbônico. Já o lado esquerdo do nosso coração, ó, em vermelhozinho, circula o sangue arterial rico em gás oxigênio. Não esquecer também que todo vaso que está chegando no coração, a gente chama como? Veia. Vaso que chega no coração são veias. Pode chegar no átrio direito, que é a chamada veia cava,
ou pode chegar no átrio esquerdo, que são chamadas veias pulmonares. Agora, todo vaso que partir dos ventrículos, sai do ventrículo direito e o esquerdo, são chamadas artérias. Do ventrículo direito, parte a artéria pulmonar. Já do ventrículo esquerdo, vai partir a maior artéria do corpo humano, a chamada artéria aorta. Ok? Aqui, galera, não esquecer também que a circulação humana ela é fechada. O sangue só circula pelo interior de vasos. A circulação é dupla. O sangue passa 2 vezes pelo coração, pelo lado direito venoso, pelo lado esquerdo arterial. Não esquecer que a circulação é completa. Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Tudo bem? Aqui, com relação ao sistema digestório, o que eu vou destacar para você não esquecer é a questão fisiológica. Os alimentos que vão ser desdobrados em cada região. Não te esquece que na boca acontece a digestão do amido, sob a ação de que enzima? A chamada pitialina, ou amilase salivar. No estômago, vai acontecer a digestão de proteínas, sob a ação de que enzima? Pepsina. Já no intestino delgado, vai acontecer a digestão de carboidratos, de lipídios e também de proteínas. Visto que no estômago acontece só o início da digestão das proteínas, mas vai terminar a nível de intestino o quê? Delgado. Te destaco também, a questão do fígado. O fígado tem para mais de 20 funções. Só que em relação ao digestório, que é muito importante, a gente lembrar que esse fígado vai ser responsável pela produção da bile, que vai fazer o quê? Vai emulsionar as gorduras no intestino delgado para facilitar a ação das lipases. Isso é muito importante na hora da digestão das gorduras, ok? Aqui, destacando também alguns hormônios que vão atuar no teu sistema digestório. Você tem aqui, a gastrina, que é o hormônio que vai estimular a produção aqui, de suco gástrico a nível de quê? De estômago. Não esquecer também a função da secretina, que vai atuar no pâncreas, que é uma glândula mista, que tem tanto função exócrina quanto função endócrina. Mas aqui, com relação ao sistema digestório, a secretina estimula o pâncreas a liberar o chamado suco pancreático. Ok? Vamos lá. Já com relação ao sistema endócrino, eu vou te chamar a atenção no seguinte: é você saber quais hormônios são produzidos em cada glândula. E é claro, a função de cada um deles. Aqui, a hipófise que está localizada no crânio é a chamada glândula mestra, porque ela vai estimular a produção hormonal de outras glândulas. Só que detalhe, somente a região anterior, a adenohipófise, é responsável pela produção de hormônios. A neurohipófise, ela não vai produzir hormônios, apenas vai armazenar ocitocina e o ADH, ambos produzidos por quem? Pelo hipotálamo. Galera, estude também os hormônios aqui, da tireoide, essa glândulazinha localizada na base do pescoço, principalmente o T3 e T4, que vão atuar no metabolismo basal do organismo. Estude a questão do hipotiroidismo e seus efeitos, o hipertiroidismo e seus efeitos. Estude também aqui, o pâncreas. Como eu te falei agora há pouco, é uma glândula mista. Tem tanto ação exócrina quanto ação endócrina.
No pâncreas ocorre a produção de dois hormônios, a insulina, o glucagon, hormônios antagônicos, porque a insulina ela diminui a glicemia. Já o glucagon, ele aumenta a glicemia. Com relação à insulina, sua falta determina diabetes mellitus. Ok? Galera, essa foi mais uma revisão para você, para lhe ajudar na prova do Enem. Fique com Deus e uma boa prova.